acho que o professor Valdemar já chegou. Vamos testar a net e ver como é que a coisa funciona. Salve, salve, mestre. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. Então, consegue me ouvir perfeitamente? Perfeitamente. Boa, boa. Então, eu estava aqui, entrei mais cedo que era para testar exatamente o áudio e ver se não falhava nada. Felizmente já tinha uma malta aí. Então, sei que o mestre estava a treinar até há pouco tempo. Estava a dar treino ou estava a treinar? Eu estava treinando um lutador amigo meu de uma família tradicional aqui do boxe e Oh, do, ok. e do judô brasileiro, né? É o Marcelo Caldas, Uhum. o mestre Marcelo Caldas. Eu estava treinando agora. Acabei de acabar. Boa, Com essa camisa boa. aqui? Faço ideia. Faço ideia. Eu fiz uma festa a primeira vez que o mestre usou essa camisa. Eu comprei um bolo e apaguei as velas com o bolo. A primeira vez que o mestre usou essa camisa. Fico honrado. Boa, boa. Fico honrado de usar essa maravilhosa camisa aqui. Não, honrado fico eu, mestre. Honrado fico eu de poder aprender todos os dias, durante esse tempo todo. É um prazer tê-lo aqui. Eu marquei esse live porque, na verdade, o mestre dispensa apresentações e eu queria criar uma dinâmica diferente, não só para o pessoal do canal do mestre, como o pessoal do canal do Neto do Mandume, que era procurei direcionar essa nossa conversa de uma forma a o podermos conhecer um pouquinho fora mais daquele do ramo fitness. Claro que vamos falar aqui sobre muita coisa, mas tenho a certeza que o pessoal vai gostar muito da forma como nós vamos conduzir essa conversa. Um, eu queria, antes de começarmos, pelo menos indicar os livros que eu já tive a oportunidade de ler do mestre Valdemar. Tenho aqui o Diário Prático de Treino com Pesos, é ótimo para quem treina, para quem quer começar a musculação. Este foi o primeiro livro que eu li, foi a primeira oferta que o professor Valdemar deu, que é o Fecha a Cara e Treina. Um ótimo livro, com muitas perguntas, respostas que podem elucidar muita gente que vai começar a musculação. Depois tem o Fecha a Cara e Treina 2. Claro que o mestre lá à frente depois vai falar um pouquinho, se calhar, do conteúdo dos livros. Tenho também o Fecha a Boca e Treina, também é um ótimo livro. Este ainda não acabei de ler em particular, acho que estou no meio do livro, ainda não acabei de ler, mas é um livro muito interessante também. E para mim, um dos meus favoritos até agora. Mantenha o foco e treinamento autoconhecido. É um livro muito, muito bom para quem treina, para quem pensa em começar a treinar e não só. Não acaba por ser um livro com conteúdo muito ótimo para a vida em si. E eu tenho de mais uma vez dar os parabéns ao professor Valdemar, quando entregou-me esse livro em mãos, disse que eu iria amar e que era para fazer bom uso. E eu queria começar a nossa conversa com uma das melhores frases, para mim, desse livro, que é o nunca permita que as pessoas com falta de autoconfiança roubem a sua. É uma das frases que eu, para mim, até agora guardo e levo para o meu dia a dia, para os meus ensinamentos. Então, partindo para a nossa conversa, mestre, mais uma vez, é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu sempre que falo consigo tenho a oportunidade de dizer que o senhor é uma biblioteca andante. É uma biblioteca andante. E então, a primeira pergunta que eu vou fazer ao mestre é uma forma de apresentar as pessoas que ainda não o conhecem. Eu sei que o Brasil é uma área muito grande, é o maior país da América do Sul, e eu gostaria que o mestre nos dissesse aonde é que o mestre nasceu, em que área do Brasil é que nasceu, se é de uma família pequena, grande, muitos irmãos, poucos irmãos, e como é que funciona, ou como é que é
O que é que o mestre nos pode falar da sua família? Muito bem. Eu venho de uma família de origem militar, tanto por parte de pai como parte de mãe. O vô era da Marinha e o materno e o avô paterno é do Exército. Meu pai era médico, né? E a minha mãe cuidava dos filhos. Nós somos 4 ao todo. O meu pai natural do Rio de Janeiro e a minha mãe de Curitiba, no Paraná, que é o sul do Brasil. Mas nós nascemos e fomos criados em São Paulo, na capital, que é a maior cidade aqui do Brasil, não é? Porém, logo eu fui para a Academia Militar, já com 17 anos de idade, também para seguir a carreira de oficial do Exército Brasileiro. Depois de vários anos, eu apresentei um problema de saúde, um problema cardíaco e pressão muito alta, tá? Que já herdava do meu próprio pai. Em função disso, na verdade, eu não pude continuar na carreira militar, tá? Que era uma carreira de tradição de família, se podemos assim dizer. Aí, então, eu passei a cursar engenharia, né? Quando eu estava quase me formando em engenharia, aí que eu resolvi abraçar aquilo que para mim era o meu hobby. Eu não conseguia mais fazer atividades de longa duração, porque eu apresentei um sopro cardíaco e arritmia. Porém, fisiologicamente, eu me adaptei mais ao treinamento com pesos. E gostei muito do treinamento com pesos. E o treinamento com peso se transformou no meu hobby. Naquele determinado momento, eu fiz com que o meu hobby se transformasse na minha profissão. E eu digo sempre, se você faz aquilo que você ama, como você e a sua esposa, por exemplo, você nunca tem a sensação de que você vai trabalhar. Porque não é uma obrigação. Não é? Você vai fazer a sua eminência profissional com felicidade, com satisfação. Não é? Então, eu acho que é por isso que eu me envolvi tanto com a minha profissão, porque já era o meu hobby desde há muito tempo, né? Isso é algo assim que a gente observa muito na história, inclusive na história do treinamento com pesos. Vocês aí na Angola, vocês tinham um seriado de televisão de um cachorro chamado Rin Tin Tin? Rin Tin Tin. O problema é, eu não lembro, não sei, o pessoal que está aqui a ver pode dizer, o problema é que nós tínhamos, por causa da tipologia do português, nós temos traduções muito diferentes. Eu não sei se é possível que nós tínhamos, se calhar, com um nome diferente, não sei, o pessoal aí depois pode confirmar. Não poderia ser outro nome, não poderia ser outro nome, porque é um seriado da televisão e é o nome do cachorro. E é esse nome no mundo inteiro. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Durante a Primeira Guerra Mundial, esse soldado, esse cabo da Força Aérea Americana, fazendo uma missão de reconhecimento na França, né? O exército alemão tinha se esvaído já. Ele não estava mais ali porque estava sendo derrotado, estava retrocedendo para a Alemanha. E ele está fazendo uma missão de reconhecimento. Este cabo da Força Aérea Americana ouviu latidos de cachorro. Ele foi até lá e recolheu aqueles cachorrinhos. Eram 2 cachorrinhos filhotes de pastor alemão, tá? E com a mãe ali, né? Ele só recolheu os 2 filhotinhos que sobrou e levou de volta para a unidade dele, né? Levou de volta para a unidade dele. Aqueles 2 cachorrinhos, ele pediu permissão, sorte que o comandante da unidade gostava muito de cachorro também, e permitiu que ele levasse no navio de volta para os Estados Unidos. E ele levou. E eram 2 cachorrinhos. Ele deu nome para esses cachorrinhos de 2 bonequinhos que existiam na França naquela época, que as crianças usavam para brincar. Era um brinquedo de criança. Um brinquedinho chamava-se Nanette e outro chamava-se Rin Tin Tin, ou Rantantan. Vocês talvez conheçam como Rantantan, né? Porque é a pronúncia francesa. Aí o que aconteceu? Ele levou esses cachorrinhos de volta para os Estados Unidos
a Nanete morreu no caminho. E o Rin Tin Tin, ele conseguiu se desenvolver. E ele adquiriu um hábito de treinar aquele cachorro. Ele treinou aquele cachorro. Este cabo da Força Aérea, chamado Duncan, ele gostava de ler uma revista de fisiculturismo. Uma revista, é a primeira revista de fisiculturismo do mundo. É a primeira, chamado Physical Culture. Physical Culture. Ela dirigida pelo indivíduo que veio muito antes de Joe Weider, chamado McFadden, do século retrasado, do século XIX. A primeira revista é datada de 1899. E nesta revista, eles publicavam exercícios, boa alimentação, como um atleta de halterofilismo ou fisicoculturismo deveria se comportar. E ele também, nessa revista, trazia reportagens sobre conquista profissional, sobre autoconhecimento, para que a pessoa se desse bem também na profissão, não apenas no treinamento com pesos. Sabe aqueles pesos bola, né? Aqueles kettlebells que se usa hoje em dia? É dessa época. Sim. Depois você procura na internet essa revista Physical Culture, do McFadden. E nessa revista, certa vez, o Duncan, ele leu algo muito importante. Ele leu o seguinte: como fazer com que o seu hobby se transforme na sua profissão. Aí ele teve uma brilhante ideia. Eu vou treinar esse cachorro, Rin Tin Tin, para ser um astro do cinema. Numa época em que o cinema não era falado. Como o animal também não fala, então os cachorros, gatos e outros animais muito frequentemente apareciam no cinema. E foi aí que começou a saga do tal do Rin Tin Tin, e que acabou se transformando num grande astro do cinema, e eles ficaram milionários. Ou seja, mas antes da importância de ficarem milionários, o Duncan, ele transformou o hobby dele no seu trabalho. E foi mais ou menos aquilo que eu fiz também. Eu transformei o meu hobby no meu trabalho. Oi, a Graciane Barbosa está aqui com a gente. Prazer em ter você aqui, viu? Beijo. Tudo de bom para você. Beijo. E o seu grande treinador aí, que é um grande amigo meu. Podemos continuar, meu amigo. Não, por acaso a Graça é super simpática. Quando ela esteve aqui em Angola, nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes e ela é top. Professor Valdemar, prosseguindo um pouquinho mais para frente, sabendo onde nasceu e etc. O que eu achei interessante é que o professor Valdemar nasceu numa época considerada uma época muito difícil para o Brasil. Anos 60 é considerado a época das revoluções. Como é que o professor Valdemar lembra da sua infância nessa época? Porque a própria história diz que acaba por ser uma época muito difícil. Vindo de uma família de militares, tradicionalmente falando, anos 60, época de revoluções. O que é que o professor Valdemar lembra da sua infância nessa altura e como é que pode descrever o seu meio, o Brasil, nessa altura? Pois bem, esta época, uma época de transição, e instabilidade política e democrática, né? Na verdade, para a grande maior parte dos brasileiros trabalhadores, não é? E que não eram envolvidos com nenhuma intentona comunista, não foi, na nossa impressão, uma época difícil. Foi uma época de baixíssima criminalidade no Brasil, foi uma época de grande crescimento econômico e industrial, foi quando nós construímos as melhores estradas desse país, construímos, na época, a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Foi uma época que o Brasil foi cortado por estradas fantásticas. Quando você percorria de A a Z, percorria centenas de quilômetros sem pagar pedágio, não é? Foi uma época de industrialização do Brasil.
aonde pessoas justas e honestas não tinham que ter medo da polícia. Hoje, sim, é que você não sabe para que lado que você corre, com o quê? Simplesmente com a criminalidade dominando todas as seções da vida do brasileiro, né? Então, infelizmente, hoje nós vivemos num ambiente de muito mais insegurança e instabilidade do que na década de 60 e 70, tá? Ou seja, existe uma visão política, existem pessoas que olham para a esquerda e pessoas que olham para a direita. Nesse Brasil, meu amigo Ricardo Buta, nós tivemos tantas mazelas, tantas incoerências dos partidos de esquerda, em que nós nos vertemos e olhamos para a direita. Só que eu digo o seguinte, isto também não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós não tínhamos para onde caminhar, porque tinha bandido para tudo quanto é lado. Corruptos, em sua maioria, né? Corruptos. Aí você olha para a extrema-direita. Eu digo o seguinte, meu amigo, o segredo está simplesmente no equilíbrio entre as coisas. Nem muito à esquerda, nem muito à direita. Eu digo o seguinte, é muito fácil você ser radical. O difícil é você encontrar o equilíbrio nas coisas. Né? Então, existem mazelas de um lado e existem mazelas do outro lado também. Então, nós estamos numa fase do desenvolvimento social, político e econômico desse país e do mundo como um todo, e que nós temos que caminhar para o equilíbrio nas coisas, quer seja nas Américas, na África, na Europa ou na Ásia, não importa, ou lá na Oceania. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Nós não viveremos para isso, meus amigos. Nenhum de vocês que estão aqui vendo, não viveremos para isso. Isso é uma missão para essas pessoas muito jovens que estão vindo agora, que estão nascendo agora. Crianças muito jovens. Essas crianças é que poderão, fundamentadas num equilíbrio maior, conduzir a humanidade, não só o Brasil, como o planeta inteiro, para um futuro melhor. E esta grande dificuldade que nós estamos passando hoje, esta pandemia, é uma escola, se soubermos aproveitarmos bem disso. É uma escola de humildade, antes de mais nada, para que as pessoas consigam observar que ninguém aqui é nem o primeiro e nem o último biscoito do pacote. Que, antes de mais nada, somos todos nós, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E se desejarmos um futuro melhor, teremos que compreender isto, que fazemos todos parte de um grande contexto. E eu costumo dizer, a Bíblia cristã, a Bíblia católica, a Bíblia dos evangélicos, ela sempre está correta. O pai e a mãe é um só. Quer seja ele místico ou quer seja ele genético e histórico, né? A história, a paleantropologia, a genética nos leva para onde? Nos leva para a mãe África, com quem agora tenho a grande satisfação de falar, de estar mais perto de vocês. É a mãe África, é o berço do ser humano, é o berço do Homo sapiens sapiens, que não vem sendo muito sapiens ultimamente. Por quê? Porque se embriagou, né? Ele se embriagou profundamente da ambição e do egoísmo, né? Se nós não abrirmos os nossos corações, se não abraçarmos a humanidade e o restante dos viventes neste planeta com sabedoria, se não abraçarmos o restante do planeta com alegria e humildade, nós destruiremos o planeta rapidamente. Aliás, o planeta é que vai nos destruir. Eu digo o seguinte, Mandume, nós achamos que vamos destruir o planeta. Não. Até nisso, nós temos uma desinformação e grande arrogância. Nós não temos o poder de destruir o planeta. É o planeta que destrui a nós.
Aqui conosco, aqui a minha querida prima Márcia, né? Tem a prima minha aqui. Prazer de recebê-la aqui. Márcia, estamos falando aqui com o meu amigo Ricardo Buta. Boa, Márcia. Ok. Professor, falou no início que vem de uma família de militares. E por acaso a terceira pergunta casa muito com essa informação que passou. Eu gostaria que nos falasse um pouco da sua carreira militar e quais foram as motivações que o levaram a seguir e as melhores lembranças que tem dessa fase. Iniciou a carreira porque de facto havia já essa tradição na família ou era algo que no decorrer do crescimento desenvolveu um gosto, uma visão e uma motivação para seguir a carreira militar? Pois bem, muito embora os meus avós tenham sido militares de carreira, o meu pai queria que, tal como ele, que eu fosse médico também, né? E desde criança ele me levava para o hospital ou para dentro da sala de cirurgia para acompanhar as cirurgias, para desenvolver o gosto pela medicina e pela ortopedia. Mas eu resolvi não seguir a carreira de médico. Eu queria mesmo ser militar, né? Então foi uma decisão própria, uma decisão pessoal. Estudei bastante, prestei um concurso e fui para o Exército. Possivelmente não tenha continuado porque apresentei um problema cardíaco na época. Ok, mas olhando para aquilo que é o historial da família e aquilo que foram as motivações que o fizeram entrar, isso de alguma forma causou algum impacto negativo pelo facto de não conseguir seguir a carreira que, em termos de história, a família sempre seguiu e que Sim. de algum ponto da sua vida também queria seguir? Aqui nós temos um ditado: faça do limão uma limonada. Então eu utilizei o meu conhecimento e a minha disciplina e a instrução militar para me tornar um treinador eficiente. Eu sempre, como você tem a minha literatura, você sabe que eu utilizo muito do linguajar e da disciplina das Forças Armadas para obter os melhores resultados ao treinar atletas e conduzi-los à vitória, muitas vezes. Vários com títulos mundiais. Então, eu aproveitei muito bem o meu ensinamento. Então, você também havia me perguntado o que de melhor eu trouxe das Forças Armadas do Exército. O conhecimento e a amizade. Os meus amigos, os meus colegas de turma, quem ainda continua na ativa, são os generais do Exército Brasileiro hoje. São generais de divisão. Vários deles são generais. O restante é coronel aposentado. Então, nós temos aqueles grupos de internet, a gente fica conversando. E a cada 5 anos, nós nos encontramos, né? Ano passado, eu estive num desses encontros. Boa, boa. Professor Valdemar, então eu gostaria de perguntar o seguinte, e é uma das minhas maiores curiosidades. Houve esse corte, não conseguiu seguir com a carreira. Foi aí que surgiu, de facto, a paixão pela musculação ou foi um pouco depois? Ou antes já havia essa paixão pela musculação mesmo antes de parar? Foi antes. E por que aconteceu isso? Porque em um dos treinamentos na academia militar, aqui chama-se Agulhas Negras, eu tive uma lesão no joelho. Era uma pista de infiltração que existe lá até hoje, chamada Pista Marechal Rondon. Quando tem a pista Marechal Rondon, né, o cadete do Exército, uma semana antes, vai começar a ficar com dor de barriga. Porque realmente é muito... É um negócio... É mais ou menos como o CrossFit. Você conhece o CrossFit, né? É mais ou menos o CrossFit, só com gás lacrimogênio, tiro de fuzil em cima da sua cabeça, né? Carregando mochila, né? Então, é o CrossFit do militar, né? Aliás, é a origem do próprio CrossFit, né? E nesse exercício, eu bati o meu joelho na junção de uma manila e rompi os ligamentos do joelho. Mesmo com os ligamentos rompidos, eu consegui chegar ao final desta prova. Mas logo em seguida, eu fui ter que ir para o hospital. E lá me disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia para reparar os ligamentos cruzados. O meu pai falou a mesma coisa, que meu pai era médico ortopedista. Ao invés de fazer a cirurgia, eu usava uma proteção para o joelho, fui para a fisioterapia e pela primeira vez
eu me deparei com a máquina de leg press, o leg pressure. Né? Comecei a treinar ali, fortaleci a minha perna e observei, nossa, esse negócio é bom, porque a minha perna começou a crescer muito. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eu não tive que fazer a cirurgia. E até hoje eu não fiz a cirurgia, né? Então foi por causa disso que eu me apaixonei pela máquina de leg press. Uau! O professor falou algo muito interessante e que eu não posso deixar de perguntar, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. É de facto, hoje nota-se, diz-se e está escrito, e eu concordo com isso, que a musculação é a mãe de todos os desportos. E apesar de ser a mãe de todos os desportos, ainda assim sente-se que a musculação não é devidamente valorizada por certos profissionais de saúde. O professor Valdemar teve uma lesão no joelho. Provavelmente, se não fosse por causa da musculação, teria sofrido uma cirurgia. Há pessoas que sofrem cirurgias chamadas cirurgias desnecessárias por não haver um seguimento e um profissional que aconselha melhor. Eu gostaria que o professor Valdemar, e pode ter pessoas aqui a ver, e com certeza muitos vão ver, eu queria que o professor Valdemar mais uma vez frisasse a importância da musculação, não só para qualquer desportista, mas para qualquer pessoa. Então, existem hoje diversos trabalhos, né? Inclusive trabalhos de consenso, meta-análises, que são muito claras com relação aos benefícios da musculação. Então, se existem alguns profissionais da saúde que ainda desconhecem isso, eles são em número cada vez menor. Tá? Ou seja, já foi muito pior há 20 ou 30 anos atrás. Não sei como é que está a situação aí na Angola. Mas se existe aí ou aqui ainda alguma desinformação por parte de outros profissionais da saúde, a culpa é nossa, não é deles. Porque quem é profissional da área somos nós. Então, nós é que devemos nos posicionar e orientar esses outros profissionais também. Tá? Aqui eu conheço vários médicos que trabalham comigo, que encaminham os seus pacientes, que reconhecem na musculação, inclusive em geriatria, para diminuir os efeitos da sarcopenia, né? Musculação para crianças, é o outro livro que eu tenho, Musculação para Crianças, né? Que ainda é mal compreendido por pediatras, né? E se existe essa mal compreensão por parte deles, de novo, a culpa é nossa mesmo, né? De ninguém mais, né? Então, nós é que devemos levar boas informações para essas pessoas, baseadas principalmente em nossa experiência pessoal, no trabalho de campo, porém, hoje sedimentado por diversos artigos científicos e publicados. Boa, boa. Professor Valdemar, 9, 10 anos na Inglaterra. Como é que surge essa ideia, essa aventura, se afastar do Brasil, provavelmente se afastar da família e ficar 9 a 10 anos, se eu não tiver em erro, na Inglaterra? E como é que surgiu, então, a amizade com o mítico Dorian Yates? Pois bem, eu tive um problema pessoal aqui no Brasil e, de repente, eu perdi 3 empregos que eu tinha. Eu tinha acabado de voltar do Reino Unido com a seleção brasileira de ginástica rítmica, porque eu fazia a preparação física da seleção brasileira. E eu resolvi, então, fazer o meu mestrado em ciências do esporte. E fui para a Inglaterra para aperfeiçoar o inglês, a fim de poder entrar na universidade. Fui para lá, estudei, prestei o concurso e passei em 3 universidades da língua inglesa. Né? Porém, certo dia eu treinava lá, numa academia, né? Certo dia, academia de um atleta chamado Rolf, num bairro chamado Edgbaston, em Birmingham. Né? Academia do Rolf, em Edgbaston. Aí, um certo dia, eu conheci num pub um rapaz chamado Kevin Plant. Conversando sobre treinamento, eu já era professor,
Ele falou, ó, tem uma academia aqui que é uma academia de ferreiro, né? Lá no linguajar deles. Vai até lá, que lá é uma academia que você vai gostar. E eu fui visitar a Temple Gym. Naquela época, o Dorian Yates, ele tinha ficado em segundo lugar no Olímpia, perdida por Lee Haney. Por Lee Haney na época, né? Por Lee Haney. Exato. Ele não era Mr. Olímpia ainda. Quando eu entrei lá, aquela academia underground, ferro, úmido, meio mal cheiroso, falei, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Então, foi lá que eu fiquei. Eu resolvi que a minha pós-graduação não seria... Eu gostei tanto da academia que a universidade não seria mais em Birmingham, mas seria em Londres, na West London Institute, mestrado lá em Ciências do Esporte. Eu falei, eu vou fazer o meu mestrado, meu doutorado é aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu permaneci lá e continuei na Temple Gym por mais cerca de exatos 9 anos. 9 anos. Boa. Se tivesse que descrever, é impossível falar do culturismo, da musculação, sem falar de Dorian Yates, pela transição do Lee Haney para o Dorian, nessa transição de campeonatos, essa transição da época de grandes massas, a revolução que o Dorian levou e trouxe para o desporto. Mas eu gostaria que, se calhar, passasse um pouquinho, porque eu, por acaso, também tenho essa curiosidade. Como é que foi a aprendizagem em termos pessoais e profissionais com essas duas lendas, que para mim é o Dorian Yates e o Nasser? Eu pergunto do Nasser porque quem lê sobre o Nasser e olha para a vertente não só desportiva, vê que ele era alguém que era considerado poliglota. Falava mais de 3 línguas, ou 4, se não tiver em erro. Era alguém super culto, o que para aquela altura na musculação, onde se diziam que as pessoas que faziam musculação, que faziam ferro, não gostavam de estudar, treinavam para ser seguranças de famosos, de espaços como discoteca. Mas o professor Valdemar, nessa época, lida com duas pessoas que sempre foram pessoas cultas, mas que ao mesmo tempo tiveram grande sucesso no desporto. Eu queria que nos falasse um pouquinho dessa experiência com essas duas pessoas, que é o Nasser e o Dorian Yates. Pois bem, durante todos aqueles anos de competição de Yates, o treinamento dele era praticamente uma imersão, né? Ele tinha um comportamento sacerdotal. O treino dele era a vida dele, ele se focava única e exclusivamente nisso. A esposa dele, na época, a minha amiga também, a Debbie Yates, ela que gerenciava e que fazia contatos, comunicações e contratos para ele, né? Ou seja, ele ia para a academia, treinava, conversava muito pouco e voltava para casa. Então eu tinha quase ninguém tinha acesso ou amizade com Dorian Yates. Eu tinha mais acesso e amizade com a Debbie, que é a esposa e mãe dos filhos dele, né? Ou seja, eu fui aprendendo com o passar dos anos, observando. Eu sempre fui muito observativo. Observando, mas nunca deixei de estudar. Toda vez que eu ia para a Temple Gym, aí sim eu tinha vários amigos lá, porque todos trabalhávamos na mesma empresa, e você falou segurança. O que me manteve lá na Inglaterra todos esses anos? Eu consegui o trabalho numa empresa de segurança, que só alocava ex-militares. Tá? Eu trabalhei para a UK Security durante cerca de 7 anos. Alguém aqui perguntou sobre o Omar Joseph. Quando eu agilizei a ida dele para a Inglaterra, eu também arrumei um emprego para ele no interior da UK Security, né? Mesmo ele não tendo sido militar, né? Porque eu criei muita moral dentro da empresa. Então, isso que me mantinha lá. Porém, eu disse, se eu for retornar para o Brasil, pela porta da cozinha não será. Aí o que eu fazia? Toda vez que eu ia para a Temple Gym, eu passava pelo meio da biblioteca de Birmingham, a Biblioteca Municipal de Birmingham, que é a maior biblioteca municipal da Europa. Então eu passava ali, não existia internet nem telefone celular. Eu parava ali para ler e estudar. Buscava livros de fisiologia,
livros de ciências do esporte, eu lia, fazia xerox e ia armazenando tudo aquilo. Foi aí que eu escrevi o livro Anabolismo Total, o meu primeiro livro, baseado na minha experiência pessoal, observando o treinamento dos maiores atletas do mundo da década de 1990, que pela Temple Gym passava, e pelo somatório daquilo que eu estudava e conversava com outros atletas e treinadores do mundo inteiro. Por quê? Porque naquela época, então, a Temple Gym se transformou praticamente no local de romaria de atletas e bodybuilders de todo mundo. Agora, é que eu digo, meu amigo Ricardo, para você ter esse tipo de informação, naquela época, você tinha, no mínimo, que falar inglês. Então, se os amigos aqui ainda não sabem inglês, aprendam. É muito importante saber uma língua estrangeira para você poder se... Como é que eu poderia conversar com atletas do mundo inteiro? Como é que eu poderia conversar com treinadores do mundo inteiro se eu não falasse inglês? Se eu não lesse inglês, né? Ou seja, eu li e quando eu voltei para o Brasil é porque o meu primeiro livro foi um best-seller. Então eu fiquei treinando, aumentei 20 quilos de massa muscular, mas eu estudei, eu me esforcei. Não podia ser um grande atleta por dois problemas. Você me conhece, eu tenho quase 1,90 m. O comprimento do meu braço, né? Eu sou muito alto. Né? Exato. Somado a isso, eu ainda apresentava um problema de sopro cardíaco. Não é? Ou seja, eu não poderia ser um atleta profissional. Se eu quisesse chegar a 160 quilos, eu ia me matar. Então, peraí, eu usei o meu esforço e o conhecimento, né, para estudar. Né? Treinei, fui ao meu limite, digamos, e aproveitei do conhecimento e da observação. Nasser Al-Sonbat. Eu conheci o Nasser Al-Sonbat e estive com ele no Brasil durante 2 oportunidades. Eu passei muito tempo com ele, realmente. Uma das pessoas mais inteligentes e perceptivas que eu já conheci. Tá? De uma cultura absurda, a mãe iugoslava e o pai egípcio. Portanto, ele falava o árabe e falava o iugoslavo, que usa o alfabeto cirílico. Mas ele também falava o inglês fluentemente, porque foi morar na Califórnia quando passou a se tornar um grande atleta de fisiculturismo. Ou seja, ele falava fluentemente esses 3 idiomas. Com formação universitária, sempre foi muito inteligente e conseguiu reger a mente e o físico de uma forma brilhante. Boa. E digo para você, Mandume, eu sei que é o neto do Mandume, que é um herói da África, o pessoal, mas é o seu codinome que você usa aí. Essa história eu já sei, tá? Então, exato. O que acontece, o meu amigo Ricardo? Aprendi muito sobre treinamento com ele também. E eu faço um paralelo. Na época, por que ele não ganhava de Dorian Yates? Por causa do tamanho descomunal do dorsal do Dorian. E era justamente o ponto fraco do Nasser. O Yates, ele construiu o maior dorsal da história da humanidade. Não tenho dúvida disso. Sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem bosta nenhuma. Né? Sem preenchimento. O Nasser, ele é o que apresentava a maior dificuldade em dorsal. No entanto, os melhores macetes para treino de dorsal, eu aprendi com quem tinha o pior, que era o Nasser. Que é justamente, às vezes, aquele cara que não consegue, ele tenta um processo, tenta outro, estuda, experimenta aquilo. Aquele sujeito que o que ele faz dá certo, ele não tem que se preocupar muito com aquilo. Então, muitas vezes, o pessoal quer se fiar no grande bodybuilder, porque ele é gigantesco, ele é enorme, porém, muitas vezes, ele conhece para ele, mas não sabe ensinar. Não passou por diversos caminhos das pedras.
não é? Aquele que passou pelo caminho das pedras, com muita probabilidade, vai ter mais experiências para passar para você. Ou seja, nada Boa, como ter humildade, né? boa, boa. Professor, falando em humildade, falando em conhecimento, ficou 9 a 10 anos na Inglaterra, recolheu informação suficiente que para algumas pessoas guardariam só para si, mas começa e pensa em começar a escrever livros. Quando é que surge propriamente a vontade em escrever livros? Foi algo que surgiu espontâneo ou já planejava escrever livros e passar conhecimento para as pessoas da área? Olha, hoje são, acho que 25 ou 26 livros que eu já escrevi, nem sei. Tá? Uhum. Eu sempre gostei muito de ler. Por que eu sempre gostei muito de ler? Porque a criança, ela copia os hábitos dos pais. Por isso que é importante nós darmos o exemplo, né? O meu pai sempre foi um grande leitor. Ele ia para os sebos de livro e nós íamos juntos. Ele ficava horas escolhendo livros para comprar. Eu ficava sentado ali, lendo gibi, lendo livros, né? Então eu adquiri o hábito da leitura por causa do meu pai. Então quem lê, de repente, pode resumir, concentrar, transformar as ideias e escrever o seu próprio livro, né? Então é algo que eu já tinha o hábito, era o hábito da leitura. É um passo além, você colocar as suas ideias no papel, a fim, primariamente, de beneficiar as pessoas. O que acontece, meu amigo? Nós temos uma obrigação humana, que é passar para frente aquilo que nós sabemos. Pobre daqueles cidadãos que desejam guardar o conhecimento apenas para si. Esta foi uma das primeiras mensagens que eu dei no primeiro curso que eu ministrei no Brasil, junto do meu amigo Tommy Thorvildensen, que também era atleta profissional de origem norueguesa. Né? Uma frase importante foi justamente essa, que nós tínhamos a obrigação de passar para frente aquilo que nós sabemos. Como qualquer ser humano faz ao transmitir o seu conhecimento para os seus filhos, como qualquer animal, qualquer mamífero transmite para os filhos aquilo que eles sabem no terreno. Não é? Então, essa é uma obrigação humana. Agora, infelizmente, tem pessoas que sonegam a informação, mesmo quando são bem pagas para passar a informação. A mente dessas pessoas é tão pequena, né? Porque quando você tem esse tipo de comportamento, você tende a guardar para você aquilo que você sabe. Não é? Eu guardo para mim, você acha, em um determinado momento, que aquilo lhe é o suficiente. Quando, na verdade, o conhecimento é cíclico. Quanto mais você passa o conhecimento para frente, mais você abre um canal para que você possa aprender. Não é? Então, essas pessoas egoístas, elas acabam enterradas no próprio egoísmo. Quanto mais eu passo conhecimento, mais eu aprendo. O conhecimento é cíclico e interminável. Eu posso confirmar, felizmente eu posso confirmar, porque até hoje eu não esqueço. A primeira vez que o professor Valdemar esteve cá, eu já seguia o professor Valdemar Guimarães pelo Instagram, já acompanhava o trabalho. O professor Valdemar provavelmente podia haver uma certa atividade no seu Instagram, mas eu reparei na vontade do professor Valdemar Guimarães, com o estatuto que tem, para alguém desconhecido como eu, mandar uma mensagem ao professor no Instagram a pedir que podia o conhecer, e nem era para treinar, era para conhecer o professor Valdemar e trocar algumas ideias. E o professor Valdemar, na humildade, simplesmente disse: vamos fazer um treino. Está pronto para fazer um treino? Eu não estava pronto para fazer um treino, mas eu acho que a ocasião faz o ladrão, como se diz, e fui fazer um treino. E a forma como o professor Valdemar ensinou, administrou o treino, ensinou algumas estratégias, não é de alguém
via-se claramente que é de alguém que está habituado a passar informação para os outros sem medo do que é que essas pessoas vão adquirir, sem a preocupação de que vai haver algum retorno financeiro, porque muitas outras pessoas poderiam ter cobrado por aquele treino. E foi um dos maiores treinos que eu fiz no Luanda Sport Center, como o Fábio disse aqui, foi uma das melhores experiências que eu tenho na musculação, e eu vou sempre agradecer ao professor Valdemar por essa simplicidade, humildade acima de tudo e vontade de ajudar toda essa geração nova que é a minha, que está aí a surgir no mundo da musculação, que é muito importante. Seguir para frente sem conhecimento. Sem conhecimento é quase impossível seguir para frente. É como entrar por um caminho, por uma jornada, sem saber o que tu vais encontrar lá em frente. E como saber como lidar. Então, mais uma vez, eu tenho que bater palmas e vou fazer sempre a minha vénia ao professor Valdemar por essa simplicidade, humildade e vontade de ajudar todos os jovens, mesmo que não sejam pessoas conhecidas do meio do professor Valdemar. E eu sou um exemplo disso. Nós não podemos colaborar e auxiliar a todos, não é? Mas nós devemos fazer aquilo que nós podemos fazer, não é? É lógico, isso também é o nosso ganha-pão, nós vivemos disso, não é? Mas existe uma diferença muito grande entre você ter uma atividade profissional e você ser um mercenário, vender indulgência para as pessoas, como a gente vê em todas as áreas, né? Pessoas vendendo indulgências, né? Tornando as pessoas escravas de coisas que elas não precisam. Ou seja, o que nós devemos fazer é tornar o nosso trabalho realmente útil e não criar uma dificuldade para depois tentar vender uma facilidade. Isso é muito comum nos dias de hoje, principalmente na internet. Pessoas que fazem certos terrorismos, né? As pessoas ficam amedrontadas, daí ele vai lá e vende um remédio, né? Então isso é muito triste. As pessoas caem nessas armadilhas porque, principalmente, elas são humildes. São pessoas que não leram, que não estudaram. Ou seja, meu amigo Ricardo, a única saída que nós temos para o planeta é a educação, a leitura. Alguém mencionou que as nossas crianças estão perdendo o hábito da leitura. Então, nós, como adultos, os jovens, os pais jovens, devem incentivar as crianças a lerem, né? O que acontece lá no Vale do Silício, aonde se criam as maiores tecnologias de hardware, software, as grandes empresas estão lá, a Microsoft, a Apple, a Pixar, Facebook, Google, está tudo lá no Vale do Silício, na Califórnia. Prestem atenção nisso, por favor, prestem atenção. Os grandes empresários e criadores de tecnologia que ganham milhões com tecnologia, que lá moram, estão levando seus filhos para serem educados em uma escola chamada Wardrobe. Essas escolas, elas são desconectadas. Não existe Wi-Fi. As crianças estão reaprendendo coisas antigas. A aula é no quadro negro, na lousa. O giz, as crianças é que fazem com a mão. Tem aula de tricô e crochê. Por que isso? Porque os próprios caras que criam a tecnologia que todos nós usamos perceberam que as crianças perderam o principal, ou que estavam principal, que nação. Naquele livro que você tem ali, Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, eu falo sobre o poder da